Amados, com a ajuda do nosso Senhor, vamos a estar continuando, considerando os assuntos de Calvário e Pentecostes que nestes dias de congresso temos estado considerando juntos. Ontem, com os irmãos que estiveram lá na chácara, estivemos vendo na Epístola aos Romanos algumas frases-chaves nos capítulos 5 e 6. Realmente a consideração desses capítulos merece muita maior dedicação, muito maior tempo. Gastar mais tempo na presença do Senhor, considerando a palavra de Deus. Mas graças a Deus pelo que foi possível. Hoje vamos a avançar um pouquinho mais e vamos de novo abrir a palavra de Deus nessa preciosa epístola de Paulo aos Romanos. Nesta ocasião vamos a chegar no capítulo 7 e no 8, pelo menos algumas porções. Que misterioso que entre o capítulo 6 e o capítulo 8 tivesse que existir o capítulo 7. Porque aparece aqui o capítulo 7. Pensaríamos tendo chegado no capítulo 6, onde fala tão claramente Paulo de que em Cristo fomos crucificados. Que nosso velho homem foi, e de fato foi, crucificado juntamente com Cristo. E agora, por causa disso, por estar unidos a Cristo na fé e no Espírito, é legítimo para nós, na fé, em Cristo, nos considerar mortos ao pecado, libertos agora em Cristo do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Se isto é assim, e assim é, por que aparece o capítulo 7 entre o 6 e o 8? No capítulo 8 já fala da lei do Espírito de vida. No capítulo 8, praticamente, estamos já no lugar santo dos santos, onde aquele rio de vida está fluindo debaixo do trono de Deus, para nós, a nosso favor. Por que o Espírito Santo fez que o apóstolo Paulo escrevesse o capítulo 7, entre o 6 e o 8? Gostaria que observássemos, porque vou fazer um pequeno comentário, uma expressão que aparece no capítulo 6, segundo algumas traduções. Vamos a Romanos capítulo 6, vou me ajudar aqui com minha Bíblia em espanhol, porque às vezes lembro os cantos, não os números. E agora estou usando uma Bíblia em português e tem os cantos em outro lugar. Então, por favor, capítulo 6, vamos chegar aí o verso 6. O capítulo 7 se deve a algo que vamos ler aqui no verso 6, em parte. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, foi algo que aconteceu ao mesmo tempo que o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado. Não é algo que vai acontecer depois, não é algo que nós vamos fabricar, temos que fazer alguma coisa para fazer acontecer isto. Não. É algo que Deus fez
e que através do seu evangelho, ele nos faz saber, sabendo isto, que nosso velho homem foi, tempo passado, crucificado com ele. Para que, aqui é a frase que gostaria de explicar um pouquinho, antes de passar ao 7, o corpo do pecado, esta tradução que estou lendo aqui é edição revista atualizada no Brasil, de João Ferreira de Almeida. A mesma coisa acontece com Reina e Valera em espanhol, traduz praticamente do mesmo jeito. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não sei se alguém aqui tem alguma outra tradução diferente a estas. Alguém tem uma palavra diferente a destruído aqui? Sim. Desfeito diz essa tradução. Sim. A palavra destruído, no grego, é uma palavra que tem aquela raiz de apolio, de onde vem Apolion, aquele espírito de destruição, destruidor, Apolion. Quando fala do divórcio, se usa também essa mesma raiz. Mas aqui o grego não usa a raiz apolio, não usa a raiz destruição, usa a palavra katargetes, que pode ser traduzido como desempregado. É muito importante compreender essa diferença. Por que aparece o capítulo 7, se já no capítulo 6 foi declarado que o velho homem foi crucificado? Para que o corpo do pecado seja desempregado. O capítulo 7 aparece por causa disto. A morte com Cristo do velho homem aconteceu, de fato, uma vez para sempre, em Cristo Jesus. E o Espírito do Senhor é aquele que contém tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor fez, e Ele passa esses fatos cumpridos, consumados para nós. Se nós cremos, pela graça de Deus recebemos o Senhor, todas as coisas que o Senhor conseguiu para nós, que agora estão contidas no Espírito, o Espírito faz em nossos espíritos uma realidade. Mas isso não significa que nossa carne tenha melhorado em si mesma. Que o corpo do pecado seja, como aqui diz, destruído, ou mais exatamente, katargetes, desempregado, não quer dizer que nossa carne melhorou um pouquinho, ou muito. Realmente, nossa carne não melhorou para nada. O assunto da redenção e da regeneração é justamente por isso. Porque a carne nunca prestará para nada. Por isso vem o capítulo 7. Para que as provisões de Deus, que aparecem claramente declaradas por Deus, pelo Espírito, pela sua palavra, pelos seus apóstolos, no capítulo 6, sejam uma realidade em nossa experiência a partir de andar no Espírito. Porque às vezes poderíamos tomar essas frases e aplicar aqueles fatos de Deus
erradamente a nossa carne. Como se nossa carne tivesse sido liberada da lei do pecado e da morte. Como se já não existisse mais essa terrível lei em nossa natureza queda, heredada de Adão. Temos que aprender a compreender os dois planos. Nós já nascimos com uma natureza corrupta, porque a partir do primeiro homem, a natureza humana foi vendida ao poder do pecado. Por isso, no capítulo 5, diz que o pecado entrou no mundo por um homem. Adão pecou, a natureza humana nele passou a ser vendida ao poder do pecado. Agora todas as forças do homem, da sua natureza humana, espirituais, psíquicas, naturais, por si sós, não podem agora vencer o poder do pecado. E essa condição caída, quando Adão e Eva se reproduziram, todos os filhos de Adão e Eva herdamos essa condição. Tudo o que Adão chegou a ser depois da queda, nossa carne herdou. Portanto, a palavra de Deus nos diz que não devemos andar na carne. Porque se andamos na carne, e Ele não está falando para incrédulos, Ele está falando para irmãos, Ele está falando para crentes. Ainda se você é crente, ainda se você nasceu de novo, ainda se você tem o Espírito Santo, e se é um filho, e se nasceu de novo, de fato você tem o Espírito Santo. Mas se você não anda no Espírito, a carne vai manifestar o que ela é desde sua concepção no ventre de nossa mãe. Como disse o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso era necessário acrescentar o capítulo 7 entre o capítulo 6 e o capítulo 8. No capítulo 7 vemos a provisão completa de Cristo, e no capítulo 8 e também vemos a libertação do pecado, e no capítulo 8 vemos a libertação da lei do pecado. Por que então apareceria o capítulo 7? Porque tudo esta provisão de Deus é uma provisão perfeita e completa em Cristo, do qual toma o Espírito e passou a nosso espírito. Se nós andamos no Espírito estamos completos em Cristo, estamos totalmente mortos ao pecado, totalmente ressurretos, vivos, sentados com Cristo nos lugares celestiais, no Espírito. Mas se você anda na carne, a carne vai mostrar suas unhas. Quando você recebeu o Senhor, sua carne não melhorou. Mas você recebeu a melhora total em Cristo, no Espírito. Então o capítulo 7 nos vem explicar essa situação psicológica misteriosa. Por isso falamos um capítulo misterioso. Neste capítulo, vamos ver 4 leis diferentes. Vamos ver 4 leis. A lei do próprio Deus, que é a natureza dele, porque enquanto a ele é assim. Ele é honesto, ele é santo, ele é puro. E, portanto, quando nós chegamos diante dele, o que ele é, a sua natureza, se converte como se fossem mandamentos para nós. Não vais matar, não vais roubar, não vais mentir.
Vas amar a Deus sobre todas as coisas, vas amar a teu próximo como a ti mesmo, porque Deus é assim. Deus ama e, portanto, nós temos que amar. Essa é a lei de Deus. E a lei de Deus é boa, é legítima, é verdadeira, é eterna. Só que, quando lemos este capítulo 7 e vamos ler, encontramos outras leis. Diz, eu sei, disse Paulo, que a lei é boa. O problema não é da lei. Ela é boa, mas eu não sou bom. Eu sou carnal. E quando o homem carnal chega diante da lei de Deus, procurando na sua força, na força da sua natureza humana, agradar a Deus, descobre que existe uma outra lei na sua carne, que opera de maneira diferente que a lei de Deus, e que conduz você para outro lugar. Depois você descobre que até concorda com a mente que Deus tem razão. Mas a lei da sua mente não é tão forte como para vencer por si mesma a lei do pecado que está na carne. Então você vê a lei de Deus, a lei do pecado e da morte que está em nossa carne, a lei da nossa mente que concorda com a lei de Deus, mas que não tem poder para vencer a outra. E por fim, no capítulo 8, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E essas 4 leis estão funcionando. Deus é como Ele é, e todos temos dívida diante dEle. Mas nossa carne também é como resultou ser depois da queda terrível, mais do que imaginamos. E ainda o que resta daquele bom propósito de Deus em nós, o homem não pode, não quer, não tem suficiência para agradar a Deus, não tem poder suficiente para vencer por si mesmo a carne. Então precisamos o Espírito e a lei do Espírito. Então vamos ler agora o capítulo 7. Já estamos mais ou menos vislumbrando por que este capítulo 7 misterioso aparece antes do 8 e depois do 6. Depois do 6. Se aparecesse antes, não, mas o Espírito Santo é mais sábio do que nós. Ele tinha que nos ajudar para não compreender mal nossa crucifixão com Cristo. Não quer dizer que, como o velho homem foi desempregado, foi crucificado, e o corpo de pecado foi desempregado, agora nossa carne ficou limpinha, confiável, agora somos confiáveis. Oh, nem a carne de Paulo era confiável. Ele dizia, eu mesmo. Ele tinha medo dele mesmo, amado. Depois de ser crentes, é que temos que ter mais medo de nós mesmos. Para não confiar em nós mesmos. Mas confiar sim nos fatos de Deus, na provisão de Deus. Mas essa provisão é nossa se estamos em Cristo. Se estamos e andamos no Espírito. Mas se ainda sendo crentes, se tendo o Espírito, andamos na carne, vai aparecer esse fenômeno ruim, terrivelmente ruim, da lei do pecado na carne. Então vamos ler um pouco devagar do capítulo 7. Vamos ler. Por causa do tempo, vou começar do verso 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? Porque é que a lei é a que mostra a condição do homem. Quando o homem quer agradar a Deus, cumprindo a lei por sua própria força, agindo na presunção e não na dependência de Cristo, então o homem vai descobrir isto que fala aqui.
a lei é pecado? Não, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, o problema não é da lei, o problema é do pecado. Tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, por exigência a nossa carne de agir para Deus, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, não olha para lá, não olha para lá, não olha para lá, já vai querer olhar para lá. Tanto falou, não olha para lá, não olha para lá, não, cuidado, não vai olhar para lá, vai, que tem lá? Não é assim? Assim disse, hein? Disse, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque agora me condenou. Porque que falava a lei? Todo aquele que fizer todos os mandamentos da lei vai viver por ela. Mas maldito aquele que não fizer tudo que está escrito na lei. Quando você procura agradar a Deus na lei, você descobre que você falhou aqui, lá também, lá também, lá também. Você resultou que aquele mandamento que queria conduzir você pelo caminho da vida, resultou que condenou você como culpável. E agora você é merecedor de morte. Resultou para a morte. Um mandamento bom de Deus, que é correto, resultou para a morte para mim. Os mandamentos só serviram para mostrar nossa ruindade, nossa situação ruim. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é o que, como Deus é, como nós temos que ser, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é santo? Não é justo? Não é bom? E amar o próximo como a nós mesmos, não é algo santo? Não é algo justo? Não é algo bom? Então o problema não é com o mandamento, o problema é comigo, é contigo, é com nossa carne, com o que herdamos de Adão, desde o ventre de nossa mãe. Aí onde está o problema. E esse problema não pode ser solucionado com mandamentos. É como falar para uma galinha: galinha, você tem que dar leite porque eu quero queijo. Galinha vai fazer o que pode, mas só vai dar ovo, mas queijo não. Não é assim? Bom, imagina, a lei tem que produzir queijo, mas nós só produzimos ovos podres. Alguma coisa ruim tem aquela galinha. Bom, o problema não é do mandamento. Então vamos continuar aí. Por conseguinte, a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. E acaso o bom se me tornou em morte? De modo divino, não é o bom. Não, não é o bom. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, esse é o problema. Nota que aqui já está falando desde o capítulo 5, na metade, já vem falando em singular, o pecado. Se lembram que no capítulo 4 falava em plural, os pecados. Bem-aventurado aquele homem cujos pecados, transgressões, iniquidades, em plural, são perdoados. Ou seja, muitas coisas pecaminosas que temos cometido. Mas o problema nosso não é somente que de vez em quando cometemos alguns pecadinhos pequenininhos. Não.
Nosso problema é mais grave. Nosso problema não é o que fazemos de vez em quando. Nosso problema é o que somos desde que fomos concebidos no ventre de nossa mãe. O problema é a natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva, de nossos pais. O problema não é só o que fazemos. O problema é o que somos da cabeça aos pés, desde meninos. Esse é o problema. O pecado em singular se refere à natureza pecaminosa que herdamos. E essa natureza tem dentro uma lei intrínseca. Cada criatura se conduz segundo uma lei. As galinhas vão agir como galinhas, porque são galinhas, estão programadas para ser galinhas, tem que colocar ovo, esse é o normal delas. Está programada para isso, essa é a lei da vida das galinhas. E os cachorros têm uma outra lei, eles vão fazer a coisa deles. E os gatos também, os cavalos. Desgraciadamente, depois da queda, o homem foi sometido ao poder do pecado. E a natureza queda do homem está programada para o pecado, para a corrupção e para a morte. Desde o momento que Adão decidiu desobedecer a Deus, se independizar de Deus e dar lugar a uma maneira de viver sem Deus, desde esse momento a natureza humana ficou vendida ao poder do pecado e começou a funcionar de uma maneira diferente, como deveria haver funcionado se não houvesse desobedecido e se tivesse comido da árvore da vida e vivido por Deus, em comunhão com Deus. Mas depois da queda, o ADN, vamos falar em parábolas modernas, o ADN da conduta humana virou programado para pecar, se corromper e morrer. Então diz aqui a palavra de Deus, seguimos lendo. Agora estamos chegando ao verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado. Para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, que Deus teve o propósito de usar a lei como instrumento de diagnóstico para nós. Deus não precisa do instrumento para saber, mas nós precisávamos ser submetidos à lei e aos rudimentos do mundo por um tempinho para descobrir a ruindade de nossa condição. Por isso diz que a lei foi acrescentada por causa do pecado. Veio para que nós conheçamos nossa condição. Porque se não conhecêssemos nossa condição, nós vamos achar que tudo está bom. Vamos estar conformes com nós mesmos. Não vamos buscar depender de Deus. Mas quando você quer agradar a Deus e vai descobrindo a sua impossibilidade, aí a lei, como ágil, vai conduzindo você ao reconhecimento que precisa de Cristo. A lei foi dada por Deus para conduzir ao homem ao reconhecimento de sua necessidade. O objetivo era isso. Fomos colocados debaixo da lei para que a lei nos conduzisse a Cristo. É decir, demonstrasse como se fosse um termômetro. Vamos colocar o termômetro neste homem aqui. 80 graus. Está mais que morto. É isso que faz a lei. Vas amar a Deus sobre todas essas coisas? Só ama a si mesmo. Vai amar o próximo como a si mesmo? Não. Ele ama a si mesmo, mas não o próximo. A lei é um termômetro para mostrar nossa febre.
Graças a Deus que a Bíblia não termina no Antigo Testamento. Graças a Deus. A lei veio por meio de Moisés. Moisés é como se fosse aqueles médicos que trabalham na sessão de diagnóstico, mas não de terapia. O diagnóstico só serve para saber quão enfermos estamos. Mas depois de saber isso, vamos ficar mais enfermos, até podemos morrer. Precisamos mais que diagnóstico. Precisamos remédio. Precisamos a terapia de Deus. Amém? Então diz aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Aqui até admite Paulo que prefere, pode ser que algum pecador prefira. Essa é a lei da mente. Mas não é suficiente para vencer o poder do pecado. Eu até prefiro fazer de outra maneira. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, ou seja que a boa vontade do homem, todo o esforço da decisão do homem, nunca vai ser suficiente para vencer o poder do pecado. A vontade, a força da vontade, sempre será insuficiente. Por isso, não é por meio da força da nossa vontade sozinha que não vamos chegar a alguma parte. E sabe a quem escolheu Deus? A Paulo. Sabe quem era Paulo? Um homem irrepreensível enquanto à lei. Procurava agradar a Deus. Era um homem fariseu de fariseus. Era um homem que queria agradar a este justamente. A este escolheu Deus. A este que era tão celoso da lei, tão celoso de Deus, que até estava disposto a perseguir os ruins cristãos. Ele achava que era um homem reto. Graças a Deus. Este homem tem muita experiência com a lei. Oh, Paulo sabe da lei. Ele estudou com Gamaliel, conhecia todas as interpretações. Eles guardavam aqueles ensinos de rabino em rabino, de geração em geração. Ele sabia muita legalidade. E procurava mesmo ser irrepreensível. E se gloriava nisso. A este escolheu Deus. Para que descobrisse que esse grande fariseu de fariseus era o pior dos pecadores ainda depois de ser crente. Claro que ele venceu o poder do pecado. O pior dos pecadores, pela superabundante graça, viveu uma vida santa. Que coisa misteriosa. No final ele disse que ele era o pior dos pecadores. Mas ele não vivia pecando, não. O pior dos pecadores venceu cada dia a si mesmo pela graça de Deus. Você vê, na carne de Paulo estava o pior dos pecadores. Mas graças a Deus, no seu espírito habitava Cristo. E Cristo agia com um poder supereminente. E ele falava, Paulo não vai falar essas coisas, ele não tinha ninguém para aprender essas palavras, ele não copiou de ninguém, ele experimentou a supereminente grandeza do poder de Deus que age em nós, diz Paulo. E ele descobriu que esse pior dos pecadores, que acompanhou ele todos os dias da sua vida, foi vencido pela graça de Deus. Vencido. O pior dos pecadores, debaixo dos pés de Cristo. Cristo fazendo um trabalho maravilhoso, usando o pior dos pecadores. Perdoou,
limpou, regenerou, e esse pior dos pecadores, como tinha clara consciência que em si mesmo, na sua carne, era o pior dos pecadores, já não queria mais viver por si mesmo. Tinha tal desconfiança de si mesmo, que agora só podia viver em Cristo. Agora vive Cristo em mim. E a vida que agora vivo, a vivo na fé do Filho de Deus. Que paradoxo, que coisa tremenda. Que vergonha para o diabo ter conseguido introduzir na carne de Paulo a pior das condições. E Paulo não viveu na sua carne, não empregou o que herdou em Adão, mas empregou o que herdou em Cristo e que tinha no Espírito. E dessa maneira ele teve a oportunidade, cada dia, de envergonhar o diabo. E nós também temos a mesma oportunidade de envergonhar o diabo. Quando nós, em virtude da graça de Deus, decimos a nós mesmos: não, acabou com você. Não vou empregar você. Vou permanecer na graça, no fluir do Espírito. O inimigo fica bravo. Você está envergonhando a ele. Porque quando você se nega a si mesmo em virtude de Cristo, o inimigo é envergonhado. O inimigo é julgado quando você disse não ao que ele colocou na sua carne. Mas você, na graça de Deus em Cristo, você sabe que venceu em Cristo. Que em Cristo você é uma nova criatura. Que você não precisa empregar mais o que herdou de Adão, porque agora você vai empregar o que flui de Cristo no Espírito. E assim cada dia você envergonha ao diabo e julga ele. E por isso, naquele dia, naquele reino, os santos julgarão o mundo e ainda os anjos, porque se julgaram a si mesmos em Cristo Jesus. Aceitaram o que significa o batismo. Você não merece não ser sepultado, mas tem a oportunidade de nascer de novo e andar em Cristo livre, totalmente livre. E isso foi o que tem feito os santos, envergonhando o diabo por muitos anos de vidas cheias de provas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos continuar acá. Sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e se o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Eu não quero, ainda que eu faça. Se eu não quero, minha alma não quer dizer que estou concordando com que a lei é correta. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso que habita na carne. Isso que todo ser humano herdou de Adão. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não no seu espírito. Paulo está falando já como cristão. Na minha carne, nem sequer a carne do apóstolo Paulo melhorou depois de que receber a Cristo. Nem sequer a carne de Paulo melhorou. Ele disse: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem, essa é a lei da mente, está em mim. Não porém o efetuá-lo. Ou seja, em nós mesmos, o que é humano, o que é nascido da carne, que é carne, não existe a capacidade de fazer o bem de Deus. Então diz aqui, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. Esta é outra lei, diferente da lei de Deus.
Uma lei é um assunto que sempre se repite da mesma maneira. Você pega uma pedra, tira a pedra para cima e cai para baixo. Ah, essa foi a primeira vez, a próxima vez vai ficar lá. Pega de novo, tira de novo, mais forte, sube e desce de novo. Bom, pode ser a terceira vez, já vai ser diferente. Pega a terceira, tira para cima e cai para baixo. Aí você descobre como aconteceu com Isaac Newton, quando aquela maçã caiu na nariz dele. Descobriu a lei da gravidade, ainda que a Bíblia já falava das ligaduras de Orion. Da lei da gravidade, mas Newton descobriu uma lei. Algo que sempre acontece do mesmo jeito. Sempre que nós queremos agradar a Deus, na força de nossa só natureza humana, damos lugar a que essa lei se revele que está aí. Aí está. Descubro, não estou fazendo, eu quero fazer o bem, começo a fazer e saiu mal. Bom, vou jejuar um pouquinho mais, vou ler a Bíblia de madrugada, vou ir na chácara lá com os irmãos, vou fazer tudo. E de volta, a carne não melhorou. Irmão, a carne não melhora com jejum, não melhora com convenções, a carne não melhora com nada. Isso nunca melhora. Mas em Cristo estamos livres. Em Cristo, no Espírito. Amém? Então aqui Paulo chegou a descobrir no capítulo 8, mas através deste parto do capítulo 7. Amém? Então diz aqui, verso 21, ao querer fazer o bem, encontro que a lei, essa outra lei, de que o mal reside em mim. Isso se chama da lei do pecado e da morte que habita em nossos membros, em nossa carne. É a programação de nossa natureza queda heredada de Adão para pecar, se corromper e morrer. Porque no tocante ao homem interior, porque nós temos também homem interior, temos espírito, tenho prazer, no meu espírito, no homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Vê? Outra lei. A lei de Deus, a primeira que estamos falando, é para nos alegrar. E Paulo até se alegrava, mas ele via, acho que agora nós também, outra lei nos seus membros. E disse, guerreando contra a lei da minha mente, que apareceu na terceira lei. A lei da minha mente, ou seja, a lei da nossa alma. A nossa alma mesma foi programada para ter comunhão com Deus. Mas depois da queda, não saem bem as coisas. O cura não quer ser um promíscuo, não quer ser homossexual, ele quer ser célibe. Mas resulta homossexual, ficando na sacristia. O que acontece? Ele queria fazer as coisas bem. E agora as coisas estão saindo por outro lado. Por causa da lei do pecado e da morte na carne. A lei da minha mente pode concordar com a lei de Deus, o querer o bem está em mim, mas não fazer. Não faço o que quero, senão o que detesto os que faço. Então a lei da mente, ou seja, toda a capacidade ascética do homem, tudo que o homem procura ser joga, procura ser toda classe de chiconolé, tem que fazer aquilo, tem ricoi, um montão de religiões, o homem tratando de ser budista, essa é a lei da mente do homem, tratando de ser correto, vamos fazer a melhor constituição da terra, vamos ajudar os pobres, vamos fazer isto, mas não faz nada. Você vai para o Tíbet encontrar os monges de Tíbet, estão olhando televisão, às vezes até pornografia. O que acontece com a religião? É a lei da mente mostrando a sua insuficiência. Não consegue nada. E disse Paulo aqui, no verso 3, vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz, essa é a alma de Paulo, por isso falamos que desde o capítulo 5, 6 e 7, estamos na área do lugar santo, a área da alma.
da alma, dice, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Agora, por fim, faço a pergunta certa. Quem me livrará? Até aqui era como me livrarei. Vou jejuar mais? Vou chegar cedo lá, no lugar da reunião, vou me colocar de joelho na primeira banca, vou rezar o rosário, vou ir à missa, vou fazer tudo. Mas agora descobriu que nada o que ele faz ajuda para nada. Deus conduziu a ele a mudar de esperança. Até aqui ele tinha perguntado, como me livrarei? Vou provar por aqui, vou provar por lá, sempre está provando por todo lado e não consegue nada. Agora, depois de tanto fracasso, por fim se deu conta que tinha que mudar a pergunta. Já perdeu a esperança de se ajudar a si mesmo. Já está afogando, não pode sair, já vai ficar debaixo d'água. Agora vem o salva-vidas. Já fiz tudo o que ele podia fazer. Agora disse, quem? Quem? Não como me livrarei, mas quem me livrará? É diferente. Quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia, graças a Deus, que esta carta não terminou aqui. Muitos poemas terminam aí. Muitos escritores terminam aí. Você pode ler muitos livros, aí termina nesta situação. Mas Paulo não terminou aqui. Aqui só vamos na metade da carta. Aleluia! Graças a Deus por Jesus Cristo. Já não tinha esperança nele, mas encontrou a única esperança. Cristo. A única esperança. Aleluia! Graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, Paulo, o apóstolo Paulo, que já tinha servido muitos anos, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne de Paulo, depois de ser apóstolo. Ainda quando escrevi inspiradamente esta escritura, disse, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Você vê que o pecado não desapareceu da carne, mas o pecado na carne de Cristo foi condenado. Cristo condenou o pecado na carne, venceu o pecado, ressuscitou, venceu a morte, venceu a velhice, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu tudo e veio entrar em nós por graça. E nos comunica a sua liberdade, a sua vitória completa. E nele somos completos. Nele estamos vitoriosos. E ele está em nós pelo Espírito. E o seu Espírito está em nosso Espírito. Se pela fé andamos no Espírito, andamos em novidade de vida, andamos em absoluta libertação e não precisamos pecar, porque o novo homem não pode pecar. Aquilo que nasceu de Deus nunca vai pecar. O que nasceu de Adão sempre vai pecar, mas o que nasceu do Espírito, a nova criação, Cristo em você, nunca vai pecar. Você pode viver sem pecar enquanto você anda em Cristo e no Espírito. O problema é que não sempre você escolhe andar em Cristo. Às vezes você está cômodo com você mesmo, toma férias, e aí nas férias vem o buracão. Me compreende, irmãos? Então Paulo disse, agora, aleluia, irmão, temos que agradecer a Deus que existe este novo agora. Agora em Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Jesus falou, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não perecerá jamais. Passou de morte
a vida. Não há em Cristo nenhuma condenação. Amém? Por quê? E aqui agora diz por quê? Agora começa a falar da nova experiência que tive Paulo. Paulo não aprendeu a estudar Aristóteles, de Platão, nem nos dos estoicos, dos epicúreos, dos cínicos, não. Ele aprendeu de Deus, aprendeu de Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, que é o que me livrou da lei do pecado e da morte? Outra lei. E escuta aqui, Paulo não somente fala do Espírito, claro que é o Espírito, mas ele fala da lei do Espírito. Ou seja que o Espírito tem dentro de si mesmo, vamos falar assim em parábolas, um ADN, uma programação genética para sempre fazer o certo. A vontade de Deus, sempre agradar a Deus. O Espírito, quando Ele age, sempre agirá retamente, sempre fará a vontade de Deus, sempre fará como fez Cristo, porque é o próprio Cristo que está no Espírito. Jesus falou, não vos deixarei órfãos, virei a vós. E o Espírito toma tudo que é de Cristo. Cristo toma tudo que é do Pai. Todo aquilo do Pai veio em Cristo, todo aquilo do Pai e do Filho vem pelo Espírito, gratuitamente, a nosso Espírito pela fé. E Paulo perguntava aos Gálatas, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou por ouvir com fé? Por ouvir o Evangelho, as boas novas do céu, de Deus. Eles creram e receberam o Espírito. E Deus fez maravilhas entre eles, não porque eles tivessem cumprido a lei. Deus sabia que eles nunca cumpririam a lei. Deus sabia que a lei somente condenaria eles. Mas Deus deu o Espírito como um dom. Vocês receberam o Espírito, Gálatas, disse Paulo, por a obra da lei, porque vocês fizeram alguma coisa meritória. Não. Vocês receberam o Espírito. E o Espírito faz maravilhas entre vós pela fé. E ainda essa fé também vocês receberam ao ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Ninguém pode ter fé por si mesmo. A fé é um dom de Deus. E esse dom de Deus vem a nós pela palavra de Deus. Deus toma sempre a iniciativa. Ele fala a palavra e diz, Lázaro, sai fora daí. Lázaro, vive. A palavra de Deus sai da boca de Deus e produz ouvir. Você só pode ouvir porque Deus fala. E a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir vem a fé. E o Espírito se recebe pela fé, que é um dom de Deus, que se recebe pelo ouvir a palavra de Deus. Deus envia a sua palavra que gera, é palavra que regenera. Deus da sua vontade nos fez renascer pela sua palavra. Ele enviou a sua palavra e falou, e ele disse, vem a hora em que aqueles que ouçam a voz do Filho de Deus, ainda que estejam mortos, viverão. Aleluia. E o Filho de Deus falou. Aleluia. Já estamos terminando. Então, vou terminar esta parte aqui, temos outra reunião. Mas, 8. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Olha isto. Foi algo que você fez? Foi seu esforço? Foi sua intenção? Já Paulo gastou toda a força da boa vontade que ele tinha no capítulo 7. Já acabou todo, já. No final já não tem mais nada. Então quem foi agora? É outra força diferente. A lei do Espírito. O próprio Espírito tem dentro dele uma lei que o faz a ele agir da maneira que você precisa. Por isso o Senhor disse, esse é o novo pacto que eu vou fazer com eles. O sangue
é para limpar os pecados. Não vou esquecer dos pecados dele, nunca mais vou lembrar, mas vou fazer outra coisa. Vou colocar o meu espírito neles. E eu vou fazer que eles andem nos meus estatutos. Por quê? Porque o Espírito vem já programado para nos ajudar. Irmão, você tem que confiar no Espírito. E tem que confiar também na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Você tem que saber que aquele que você recebeu veio com toda a capacidade para ajudar você. E ele não está parado, ele não está dormindo. Ele está aí para impulsar você, para ajudar você. Você tem que crer. E ele está aí. E ele foi programado para isso. A lei do Espírito de vida, a quarta lei, diferente a lei da mente, diferente a lei da carne, do pecado e da morte. E já não é só a lei de Deus escrita em tábuas de pedra, agora é escrita por Deus em nossas mentes, em nossos corações. Ele tirou o coração de carne, nos deu o coração de pedra, nos deu o coração de carne. Colocou seu Espírito, nos deu Espírito novo. Temos Espírito novo. Temos o seu Espírito em nós, pronto, listo e funcionando perfeitamente. Ele não é uma máquina que se descompõe. Ele é perfeito. Neste Espírito de Deus e na lei que Ele tem, intrínseca, inerente nele, nós podemos confiar. Confiamos em nosso Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e em seu Espírito, que tem uma lei suficiente para nos livrar da outra lei. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai, quanto agradecemos a Ti, a Tua palavra. Senhor, que coisa preciosíssima é encontrar a Tua palavra. Que Tua palavra veio nos encontrar em nosso buraco. Veio a nosso encontro. Nos deu vida quando estávamos mortos. Nos levantaste da morte com Tua chamada de salvação. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças porque podemos confiar em Ti. Pela Tua graça. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Obrigado.